Irmãos, vamos iniciar então nosso culto online desse dia, respeitando o decreto da Prefeitura de Divinópolis. E graças a Deus, novamente, nós louvamos ao Senhor pela tecnologia que nos possibilita podermos adorar a Deus, receber a palavra do Senhor, mesmo à distância. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 até o verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 12 ao verso 14. Filipenses 3, 12 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor pela sua palavra. O apóstolo Paulo nos diz que, mesmo que ainda não tenha alcançado a perfeição, mesmo que ainda não tenha obtido a santidade completa no Senhor, ele prossegue para esse alvo, caminhando a cada dia mais, não julgando haver alcançado, mas esquecendo de todas as coisas, deixando tudo para trás, segue para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, porque nós estamos nessa caminhada, irmãos, rumo ao alvo. E o nosso alvo é a eternidade em Cristo Jesus. O nosso alvo é estarmos com Cristo e vivermos com Ele eternamente. Por isso, caminhamos, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, buscando a perfeição, buscando uma vida de santidade diante do Senhor, para assim vivermos com Ele eternamente. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos, onde você está agora, para que nós possamos orar, nos colocar diante do Senhor agora. Pedimos a Deus que nos abençoe, pedimos a Deus que possa ser conosco durante esses momentos que passaremos aqui. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos e onde você está, vamos nos colocar diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por nós podermos estar aqui, Deus, conectados, ó Deus, pela internet, Deus, cada um em sua casa, mas unidos, ó Deus, em espírito no Senhor, para podermos te adorar, para podermos te louvar, para podermos engrandecer o teu santo e poderoso nome, Pai. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, entregar tudo a Ti, Deus. Pedir ao Senhor que o Senhor abençoe esse tempo que passaremos aqui. Deus, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja honrado, Deus. Que a Tua palavra pregada possa, Deus, transformar os nossos corações, continuar fazendo a Tua obra em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe, Deus. Abençoe, Deus, toda a aparelhagem aqui, Deus. Abençoe, Deus, para que tudo ocorra de uma melhor maneira, Deus. Abençoe para que todas as pessoas consigam ver e ouvir tudo, Deus, perfeitamente, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor por isso, Pai. E peço ao Senhor, Deus, que acima de tudo, Teu Espírito Santo fale conosco, edifique o nosso coração, leve a nossa mente cativa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender mais do Senhor, para conhecermos mais do Senhor. Prosseguindo, Deus, para o alvo, Deus, para o prêmio da soberana vocação no Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa cada vida que está ouvindo e vendo esse vídeo agora. Senhor, em nome de Jesus, toca cada coração, Deus. Em nome de Jesus, faça a Tua obra em cada coração, Deus.
Que, Deus, cada coração possa haver, Deus, cura, libertação, transformação de vidas, ó Pai, salvação, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa agir poderosamente em cada vida, Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor por isso. Amém, Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a carta aos Hebreus. Esse será o texto que meditaremos essa noite. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Senhor que possa falar ao seu coração. Peça ao Senhor que edifique o seu coração. Peça ao Senhor que de fato possa fazer com que o seu coração seja edificado pela palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo que possa encher o seu coração de sabedoria vinda da palavra, das Escrituras Sagradas. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Peça ao Senhor, Senhor, fala ao nosso coração. Edifica o nosso coração. Vamos orar, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós estamos aqui para sermos edificados pela Tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, para que desejosos que o Teu Santo Espírito, Deus, possa, Deus, nos dar entendimento, Deus, daquilo que a Tua palavra diz, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, mesmo que estejamos cada um em sua casa nesse momento, eu peço, Senhor, que o Senhor tire toda distração, Deus, que o Senhor tire, Deus, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, Pai, e que o Senhor possa levar o nosso pensamento cativo à Tua palavra nesse momento, para aprendermos mais o Senhor. Seja com cada vida, Deus, em cada casa nesse momento, que a Tua palavra possa adentrar em cada coração, Deus, fazer morada, Senhor, habitar e transformar cada uma das nossas vidas, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. E muito mais, ó Deus, ainda mais, nesse tempo que estamos vivendo, de tanta incerteza, de tanto medo, Deus, de tanta falta de esperança, ó Pai, de tantas, ó Deus, inconsistências, de tantas coisas que uma hora são e depois não são e por aí vai. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor leve o nosso coração a uma firmeza de esperança no Senhor, pela Tua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Seja com cada vida, Deus, que está ouvindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, texto que nós lemos, é um texto onde Paulo, ele acabou de falar sobre os heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, Paulo não, desculpa, irmãos. Algumas pessoas falam que Hebreus foi escrito por Paulo, mas não é algo comprovado. O autor de Hebreus não é identificado com certeza. Alguns falam que é Paulo, outros dizem que não pode
ser Paulo. Mas vamos meditar no texto sem considerar um autor específico. Hebreus, o autor de Hebreus, então, no capítulo 11, ele relata os heróis da fé. Ele cita diversos homens, ele cita diversas mulheres também, pessoas que são no Antigo Testamento e também levantados por Deus como grandes instrumentos do Senhor. Abraão, Moisés, todos os patriarcas e por aí vai, os israelitas em Canaã, e ele vai citando diversos nomes que eram testemunhas de Cristo Jesus, testemunhas da fé. E logo depois de citar essas testemunhas, logo depois de citar todos esses heróis da fé, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Paulo está falando para nós, irmãos, olhem para as virtudes dessas testemunhas. Olhem para as virtudes espirituais dessas testemunhas que foram citadas aqui. Porque essas virtudes são exemplos para que nós possamos seguir a Cristo com entusiasmo, com alegria, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante do pecado, mesmo diante de todas as situações da vida, nós podemos aprender com elas. Essa palavra testemunha, no grego, ela também é usada para se referir a alguém que é um mártir do Evangelho, alguém que sofreu pelo Evangelho, morreu pelo Evangelho. Alguns dos heróis da fé, alguns dos exemplos citados em Hebreus capítulo 11, eles, de fato, sofreram, e muito sofreram, por causa do nome de Cristo. Os próprios apóstolos, muitos deles, ou praticamente todos deles, sofreram e muito, foram mártires do nome de Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, esses são para nós exemplos de fé, exemplos da nossa fé. Depois ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e todo pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sempre traz essa ideia da corrida, dessa modalidade atlética que é a corrida, que era muito comum naquela época nos jogos do Império Romano e também na Grécia. Nós vemos Paulo usar muito esse exemplo. E agora Paulo aqui em Hebreus capítulo 12 vai tomar esse exemplo para si, para que nós entendamos como devemos correr nessa corrida da fé, nessa corrida rumo a Cristo Jesus. Ele diz que primeiro precisamos desembaraçar de todo peso. A palavra aqui, a tradução poderia ser também colocar de lado. Coloque de lado todo peso. Largue, abandone, jogue fora todo o peso que está sobre você. Que peso é esse, irmãos? O apego a essa vida. Esse é um peso que nos atrapalha na corrida. Nos apegarmos ao dia a dia. Nos apegarmos a essa vida transitória, passageira. Nos apegarmos aos deleites que o mundo proporciona para nós. Parecem coisas boas, mas se tornam pesos para a nossa caminhada. A vontade da nossa carne. Quando cedemos à vontade da carne, também o peso aumenta sobre nós. E fica difícil caminhar. As preocupações terrenas. Irmãos, que época mais propícia de falarmos de preocupações terrenas.
Quando ficamos pensando, e a pandemia, e a vacina, e se eu pegar, e se eu não pegar, e o comércio, e a economia, e a política, como que vai ser? Vai abrir, vai fechar? Eu vou receber salário, não vou receber salário? Meu comércio vai funcionar, não vai? As preocupações terrenas se tornam peso sobre a nossa vida e nos atrapalham na corrida da fé. Riquezas e honras e tudo aquilo que pode competir na nossa corrida de Cristo, na corrida rumo a Cristo. Irmãos, por causa do pecado, se usarmos essa figura da corrida, por causa do pecado, de natureza, nós já somos lentos. Nós já somos lentos. Por causa do pecado sobre nós. Por isso nós precisamos nos desfazer de tudo isso que nos cansa. Nos cansa, irmãos. 1 ano se passou. 1 ano. E está tudo a mesma coisa. Há 1 ano atrás, nós estávamos preparando para o Davizinho nascer. E de repente fecha tudo. Agora nós estamos preparando para celebrar 1 ano do Davi. E fechou tudo de novo. Está tudo fechado. A gente não sabe até quando, se vai melhorar, se não vai melhorar. E a discussão política, a discussão econômica, a discussão se é certo fechar, se não é certo fechar, a discussão de vacina, de remédio, tudo isso vai cansando, porque são pesos que vão colocando sobre nós. Porque principalmente numa pandemia como essa, nós deveríamos ter tirado tanto peso da nossa vida. Em vez de tirar, a gente colocou mais sobre nós. Mais peso. Depois Paulo fala, desembaraçando também do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, a carga mais pesada sobre as nossas vidas, na nossa corrida de Cristo, é o pecado. O pecado está presente na nossa natureza. O pecado, nós nascemos com ele. Salmo 51, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. O pecado está à nossa volta, o mundo cheio de pecado. Satanás e seus anjos tentando achar brechas, criando tentações também. As pessoas à nossa volta muitas vezes nos fazem pecar, ou os pecados delas têm consequências sobre nós. A palavra que Paulo usa aqui, tenazmente nos assedia, ela traz uma ideia de um incômodo constante. Um incômodo que não acaba, algo que fica incomodando. Imagine, irmãos, você está numa corrida e correndo e tem alguma coisa te incomodando no calcanhar. Você está lá correndo, seu calcanhar está doendo e está difícil correr, mas você não pode parar. Tem que chegar até o final. O pecado, com certeza, é a carga mais pesada que nós temos que carregar e lutar nessa corrida de Cristo Jesus que estamos correndo. Mas ele continua. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mesmo com todas essas coisas que causam peso, tira esse peso. Tira o peso do apego a esta vida. Tira o peso dos desejos, das vontades da carne. Tira o peso do pecado. Tira o peso das preocupações terrenas. Vai tirando esse peso. E corre perseverantemente. Às vezes vai doer o calcanhar. Às vezes vai faltar fôlego. Às vezes vai ficar difícil de respirar. Às vezes o suor bate no olho assim, arde o olho. Mas continua correndo. Não para de correr a carreira que nos está proposta. Versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que Paulo fala para nós olharmos para Jesus? Só porque ele é Jesus? Não.
Só porque Ele é Deus? Não. Mas porque Ele nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo disso. Jesus, Deus, se encarnou, veio ao mundo. Viveu aqui. E deu o exemplo para nós. Porque Paulo fala, que em troca da alegria que estava proposta, é uma expressão que Paulo fala que Jesus não precisava sofrer, irmãos. Jesus não precisava sofrer, se ele não quisesse. Mas ele aceita essa troca da alegria, da glória, do resplendor, para suportar a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. E hoje está sentado à direita de Deus. Nós devemos, irmãos, buscar incessantemente o reino de Deus. Nos ocuparmos na tarefa de buscar incessantemente o reino e a justiça de Deus. Tendo como exemplo o nosso Salvador, irmãos. Porque apesar dele poder viver somente alegria e glória, ele se submeteu a uma morte amarga, humilhante, sofrida. Mas a morte de Cristo foi gloriosa, irmãos. Para que ele pudesse mostrar para nós que todos os males que ele teve que suportar resultam em salvação e em glória, se nós o seguirmos, se nós corrermos com ele, se nós caminharmos com ele. Ele sofreu, ele morreu, para que nós tivéssemos vida. Agora o versículo 3, no início, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando a vossa alma. Eu gosto dessa expressão, desmaiando a vossa alma, que Paulo usa. Irmãos, porque às vezes de fato nós estamos extremamente fatigados. Nós estamos de fato diversas vezes desmaiados, sofrendo, angustiados, tantos problemas, tantas angústias, tantas incertezas. Quantas pessoas você conhece, irmãos? Tem um grande amigo meu que infelizmente perdeu o pai essa noite, pastor Renan, da Igreja Batista de Sete Lagoas, perdeu o pai, pastor Ricardo. Sofrimento, dor por causa desse vírus, irmãos. Quantas pessoas, quantas famílias estão sofrendo? Quantas pessoas estão sofrendo com as consequências dessa pandemia? As consequências econômicas, as consequências políticas, e por aí vai. Mas Paulo fala: considerai atentamente, para que vocês não fiquem cansados, para que vocês não fiquem fatigados, para que vocês não fiquem com tanta incerteza, com tanta insegurança. Porque, irmãos, se Jesus, o Filho de Deus, a quem nós temos que adorar todo momento, se ele se submeteu a tantas lutas, a tantas tribulações, à cruz, por que que nós teríamos, como Calvino diz, a ousadia, como nós ousaríamos a querer não enfrentar o que Jesus enfrentou? Não, Jesus, para você o sofrimento, para mim é só vitória. Para mim é só alegria. Deixa o Senhor sofrer, eu ficar alegre. Não, irmãos. Considerai atentamente Jesus, o Filho de Deus. Porque em Jesus, irmãos, nós aprendemos a sofrer com alegria. A saber que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a salvação que recebemos, com a glória que há de ser revelada em nós. Considerai atentamente Jesus, o nosso Salvador. Nós podemos aplicar, irmãos,
Queria aplicar aqui de 3 maneiras essa mensagem para os nossos corações. Em primeiro lugar, nós estamos em uma corrida. Que corrida, pastor? Para onde? Para onde que nós estamos correndo? Para o céu, para a eternidade. Irmãos, olha aí para sua casa, dá um 360 graus aí, dá uma volta aí, olha aí sua casa. Pensa na cidade que você mora, no estado, no país, nesse mundo. O seu lugar e o meu lugar não é aqui. Nós não fomos salvos para viver eternamente nesse mundo. Deus não nos salvou para a gente viver uma vida tranquila, para a gente construir grandes castelos, ter grandes conquistas aqui nesse mundo. Claro que vamos ter. Mas nós precisamos ter completa ciência de que nós estamos numa corrida. De que nós estamos rumo à eternidade. E nessa corrida, irmãos, há diversas coisas acontecendo. Nós estamos sendo edificados. A igreja está sendo edificada, a igreja está sendo preparada. A igreja está crescendo, amadurecendo. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa corrida sendo santificados. Jesus, o nosso Salvador, o nosso noivo, Ele está cuidando de nós, para a gente ser a noiva mais linda que já existiu, para quando Ele voltar, Ele nos receber como noivo, irmãos. Belos, perfeitos, sem pecado, sem sujeira, sem lama, sem nada. Nós estamos aqui também, nessa corrida, gritando para quem está ficando para trás. Jesus vai voltar, não há esperança sem Cristo. Nós também estamos nessa corrida, irmãos, para avisar aqueles que não estão correndo. Grite, fale, corre, senão você vai morrer. Só há esperança em Cristo. Ele é a nossa única esperança. Esse mundo não tem esperança. Esse mundo não tem solução. Não há político que levante e apresente solução para esse mundo. Não há ninguém, irmãos, que possa elaborar um plano para solucionar todas as coisas desse mundo. Só Jesus. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Você está numa corrida, rumo ao alvo. Qual que é o seu alvo, irmãos? Qual que é o seu objetivo? Para onde você tem que estar olhando todos os dias da sua vida? Para Cristo Jesus. Para a eternidade. É para lá. Sendo edificado, sendo santificado, e evangelizando, e pregando, e falando, esse mundo vai acabar, se rende a Cristo, se rende a Cristo. Assim como Noé fez. Ninguém acreditou. E o dilúvio veio. Nós pregamos, Cristo vai voltar, e esse mundo vai acabar. Em segundo lugar, livre-se do peso para correr mais leve. Livre-se dos pesos que têm feito você trotar. Você não está correndo, você está trotando. Você está andando rápido. Às vezes você está até arrastando. Mas porque tem peso demais aqui, irmãos. Você está carregando peso demais e não dá para correr com peso demais. Não dá para correr pesado demais. Lute contra toda forma de pecado. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 e 27, Paulo fala, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo não está falando de automutilação, irmãos. Paulo não está falando que você tem que dar um tapa na sua própria cara, te dar um murro em você mesmo, bater em você mesmo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de luta contra o pecado.
Irmãos, eu e você precisamos acordar todos os dias e falar: Senhor, obrigado por esse dia. Me ajuda a lutar contra o pecado. Nós precisamos ter ciência do pecado. O pecado, como o texto diz, tenazmente nos assedia. O pecado está todos os dias, todas as horas, à nossa porta, batendo, cutucando, machucando. A gente está lá correndo e o pecado tentando nos derrubar, tentando passar uma rasteira. Nós precisamos lutar. Nós precisamos destruir as raízes que nós estamos criando nesse mundo, irmãos. Uma pandemia como essa, eu não tenho dúvidas que Deus também manda. E se você tem dificuldade de acreditar que a pandemia é também enviada por Deus, tem outras pregações. Não sei se no nosso canal aqui, mas nós vamos postar mais para frente no nosso canal essas pregações. Mas lá no meu Facebook tem, do ano passado, quando nós estávamos fechados, que nós falamos sobre isso. Mas Deus permite, Deus manda para que nós possamos nos desgarrar, tirar as raízes que nós vamos criando nesse mundo. A gente acha que a gente é daqui. Irmãos, não é loucura falar que nós não somos desse mundo. É loucura para quem não conhece Cristo, mas quem conhece Cristo sabe muito bem, nós não somos desse mundo. Não é crer que eu tenho que criar raízes, eu preciso criar raiz aqui, na palavra do Senhor, nas Escrituras, em Cristo. Raízes pela fé em Cristo Jesus. Livre-se dos pecados, destrua as raízes criadas. Livre-se dos temores que fazem parte de uma vida sem Cristo. Irmãos, quem que tem medo da pandemia? É quem não tem Cristo. Ah, pastor, o senhor não tem medo da pandemia, não? Claro que nós temos um certo medo de ficarmos doentes, de passarmos dificuldade. Mas, irmãos, aquele medo, aquele receio que não nos deixa dormir, isso, irmãos, são para pessoas que não conhecem a Cristo. São para pessoas que não têm os olhos voltados para Cristo Jesus. Porque em Cristo nós sabemos que estamos firmes, que pode acabar o Covid e vir outra pandemia, que Deus não muda. Porque Deus não depende de política, não depende de quem está no governo, quem é o ministro tal, o ministro tal, o prefeito, o vereador, se é para fechar a cidade, se não é para fechar a cidade, se tem economia, se não tem economia, se o comércio está funcionando, se o comércio não está funcionando, se eu tenho emprego, se eu não tenho emprego. A minha vida não depende disso. A vida de quem está correndo rumo a Cristo, com os olhos em Cristo, não depende disso. Deus é o nosso provedor. Livre-se dos temores. Deus é quem te livra. É Deus quem te guarda. É Deus quem te protege. Livre-se dos temores que fazem parte de uma vida sem Cristo. Para que você possa correr mais leve, irmãos. Lute contra o pecado. Destrua as raízes da terra. Livre-se dos temores. Livre-se de todo o corpo. Para você correr mais leve, irmãos. Aquele que conhece a Cristo tem que ser uma pessoa leve. Uma pessoa que quase flutua. Sabendo de toda essa tribulação que está à nossa volta, irmãos. Porque a nossa vida não está tremendo nessa tribulação. Porque nós não estamos com os pés nessa terra. Nós estamos nas mãos do nosso Salvador. E as mãos dele não tremem. As mãos de Cristo não vacilam. As mãos de Cristo nos guardam bem seguros, irmãos. Bem seguros. Por isso, livre-se de todo o peso que te impede de correr mais leve. Em terceiro lugar, nós podemos correr tranquilos.
porque Cristo já garantiu a nossa vitória nessa corrida. Irmãos, nós não estamos correndo, nós não estamos indo para esse alvo, achando assim, será que eu vou vencer? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou ser vitorioso? Será que eu vou conquistar a vitória? Não tem será, irmãos. Você já é vitorioso. Nós já somos vitoriosos em Cristo. E não tem nada de errado em falar que nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Apesar das tribulações, apesar dos sofrimentos, apesar das angústias, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus fala, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque nesse mesmo texto, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes a gente acha que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, é para o nosso bem aqui nesse mundo. Para a pandemia passar, para o meu comércio melhorar, para a minha vida financeira ficar boa. Não. Todas as coisas cooperam para o bem da nossa salvação. Todas as coisas cooperam para a nossa perseverança até que Cristo volte. Nesse mesmo texto, Paulo diz, Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. A vitória já está garantida, irmãos, porque nada nem ninguém pode nos separar de Cristo. Ninguém pode nos tirar da mão poderosa de Cristo Jesus. Ninguém pode arrancar da gente de lá. Ninguém, irmãos. A nossa vitória, irmãos, não é sobre uma pessoa. A nossa vitória não é a cura do Covid. A nossa vitória não é um mundo justo, um mundo cheio de paz. A nossa vitória é o fato de que nós vamos perseverar até que Cristo volte e nós vamos viver com Ele eternamente. Essa é a nossa vitória, irmãos. Essa é a nossa vitória. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, saiba que você está numa corrida. Nós estamos correndo uma eternidade. E tem duas maneiras de correr. Você pode correr rápido mesmo. Você pode estar devagar demais. Difícil. Calcanhar doendo, joelho doendo, as pernas doendo, faltando ar, porque tem peso demais sobre você, irmãos. O pecado, as coisas desse mundo, os seus desejos, as suas vontades, as preocupações que são terrenas, os temores de uma vida sem Cristo, tudo isso está pesando demais. Livre-se disso. Para que você possa correr leve, tranquilo. Sabendo, irmãos, que essa é uma corrida de vitória garantida. Nós não estamos correndo para saber se nós vamos ganhar essa corrida. Nós já ganhamos ela. E nós ganhamos ela em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós já vencemos o Covid. Cristo venceu o Covid lá na cruz do Calvário, lá atrás. Ah, pastor, meu Covid está aí. Se eu pegar o Covid e morrer, o Covid venceu. Não, o Covid perdeu, porque você foi para o céu viver com Cristo Jesus. Ser consolado no colo de Cristo. Às vezes nós vemos pessoas falarem isso, né? Contra o Covid e outras doenças também. Ah, eu venci essa doença. Ou eu perdi para essa doença. Uma pessoa da minha família perdeu para essa doença. Nós que estamos correndo rumo a Cristo Jesus, cremos e confiamos em Cristo, sabemos que nós não perdemos para ninguém e para nada nesse mundo. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Cristo já nos garantiu essa vitória. Por isso, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, considerando atentamente aquele que suportou toda a oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Se fôssemos contextualizar, nós poderíamos dizer: corra com perseverança, olhe firmemente para o autor e consumador da fé, considere atentamente aquele que suportou a oposição dos pecados, para que você não fique cansado, preocupado, se vai estar aberto, se vai estar fechado, se o governo é bom, se o governo é ruim, se a economia está boa, se a economia está ruim, se eu vou viver, se eu não vou viver, mas que nós possamos correr, sabendo que a nossa vida está segura nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Pai, quantos exemplos a Tua palavra diz, ó Deus, mostra para nós, de homens que viveram pela fé, Senhor. Nos ajude a viver assim, correndo, Senhor, rumo à eternidade, Pai. Com os olhos firmados no Senhor, considerando atentamente o Senhor, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, nosso Salvador. Sabendo, Deus, que as tribulações, os sofrimentos, as preocupações, tudo que acontece à nossa volta, o pecado, Deus, nada disso pode nos fazer, Deus, cair e não chegar ao final dessa corrida, Deus. O Senhor vai nos fazer perseverar. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a correr mais leve, Senhor. A correr mais tranquilo, sem tanto peso. Ajude a mim e cada um dos irmãos, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, Senhor, a correrem mais leve, Senhor. Sem pecado, Deus. Sem uma vida arraigada nesse mundo. Sem uma vida arraigada nos prazeres, nas vontades carnais, nas preocupações e nos medos mundanos, ó Deus. Mas correr leve, com os olhos voltados no Senhor, sabendo que a nossa vida está segura no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu peço ao Senhor por isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Obrigado por você que acompanhou aqui o nosso culto. O culto vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Compartilhe com seus amigos, familiares. Curta o nosso canal lá. E também nos ajude a divulgá-lo para que ele possa crescer cada dia. Quinta-feira, às 19h30, nós vamos ter a nossa jornada bíblica aqui online, tá bom? Nós vamos fazer um sistema para que você possa fazer perguntas, como tem sido as quintas-feiras lá na igreja. Então, como está tudo fechado, nós vamos manter nossa jornada bíblica. Vai ser quinta-feira, às 19h30, mas online aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, eu te espero quinta-feira aqui. Nós vamos divulgar, que você possa compartilhar e convidar alguém para participar conosco. Amém, irmãos? E vamos continuar orando, pedindo ao Senhor que Deus ajude a nossa cidade, a nossa região a sair dessa situação, o nosso país, que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Receba a bênção do Senhor. Vamos orar por essa questão do Covid e você vai receber a bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe, Pai, toda a situação que estamos vivendo. Dê sabedoria, Senhor, aos nossos governantes. Dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a todos aqueles que tomam decisões, ó Pai.
Proteja os nossos profissionais de saúde, Senhor, guarde, Deus. Livre aqueles, ó Deus, que estão passando por essa doença. Deus, agilize, Pai, faça com que possa aumentar a vacinação, Senhor, em nome de Jesus. Mas que a nossa confiança não esteja nessas coisas, mas no Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, abençoa a nossa cidade, Deus, e que os números possam abaixar e a cidade possa funcionar normalmente, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que o amor incondicional do nosso Deus, que a maravilhosa graça do nosso Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma ótima semana. Se cuide, tome todos os cuidados e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima noite.